tarde, crianças, tudo bem? Nossa aula de hoje é de português, data 27/9/2021. Abra um livrinho de vocês na página 144. Livro, página 144. Vamos lá acompanhar a leitura que a tia vai fazer para vocês. Contar, ouvir e ler histórias são costume muito antigos, que estão presentes em diferentes culturas e já atravessaram diversas épocas, sendo cultivada até hoje. Parece que sempre é tempo e há tempo para boas histórias, não é mesmo? Você vai ler agora um conto em que se fala sobre o ato de contar histórias. Observe o título e as ilustrações que acompanham o texto. Imagine a história que será contada e depois embarque na leitura. Vamos lá. Mãe, me conta aquela. É o título do texto. Pedrinho de pijama deitado, olhos procurando alguma coisa perdida no teto, pediu à mãe. Mãe, me conta aquela. A mãe, deitada na cama ao lado, procurando descansar um pouco, enquanto o filho se preparava para dormir, não teve jeito. Aquela qual? Aquela da Cinderela. Ah, bem era uma vez uma moça pobre e órfã que morava com a madrasta e suas 3 filhas. Tudo isso, mãe? Tanto filho assim? Você não vive falando que ter mais de 2 filhos em casa é loucura? Ela era muito maltratada pela madrasta. Só porque queria, né, mãe? A senhora não vê na novela com as filhas briga com as madrastas? Onde já se viu? As coisas boas, as melhores roupas, a comida mais gostosa, tudo era para as filhas dela. O resto, o que sobrava era para a enteada. Além disso, ela vivia sempre suja, por causa do serviço de casa e do borralho do fogão. Borralho, mãe? O que é isso? Borralho é o resto das brasas e cinza na lenha que queimou e fez fogo para preparar a comida. Fogão a lenha, mãe? É. Mãe, isso não existe mais. As casas só têm fogo, fogão e gás. Bem, um dia haveria um baile no reino para o príncipe escolher sua mulher. As filhas da madrasta encomendaram o vestido lindíssimo para as melhores costureiras do reino. Elas não compraram vestido pronto na loja, mãe. Elas não compraram vestido pronto nas lojas, mãe? Não, mandaram fazer. No dia do baile, as 3 moças enfeitaram-se todas, mas mesmo assim, como eram horrorosas, continuaram feias. Na hora de sair para o baile, olharam com ar de pouco caso para a irmã de criação. E ela não falou nada, mãe? Não, filho. Foi para um canto da cozinha, perto do borralho, onde era o seu lugar. Puxa, mãe, que moça bola murcha. Tava esperando cair algum presente do céu? Daí, de repente, apareceu uma fada madrinha e apresentou-a com um vestido lindíssimo, sapato de cristal e uma carruagem puxada por 6 cavalos brancos. Pô, mãe, acho que você está por fora da história. Na verdade, a moça não tinha fada madrinha, coisa nenhuma. Ela foi mesmo quebrar o maior pau com o pai dela e disse para o velho: olha aqui, pai, ou você me dá uns trocos para eu comprar uma roupa e ir no baile. Certo, mãe? A mãe concordou. E ela deu mais um aperto no pai.
Que droga de pai é você, que deixa a madrasta fazer o que quer com sua filha. O pai não teve outra saída senão arrumar mais dinheiro para a filha comprar suas coisas. Como era a mais bonita, foi ao baile e acabou arrumando um namorado. Certo, mãe? A mãe continuava ouvindo. Depois do baile, suas irmãs comentaram. Já era hora de arrumar um namorado, pois está ficando velha. Mas esse namoro não deu certo, porque o cara era muito mandão e queria mandar em tudo na vida da pobre Cinderela. Pedrinho fez pausa, satisfeito. Gostou da história, mãe? A mãe não respondeu. Pedrinho tornou a perguntar. Gostou, mãe? A mãe não respondeu. Claro. A mãe não respondeu. Claro. Tinha dormido gostosamente na cama ao lado. Pedrinho ajeitou-se também na cama e preparou para mais uma noite de sonho e sonho. Como em todas as outras, certamente fadas, bruxas, duendes, cinderelas e mágicas estariam fazendo parte da sua noite. Edson Gabriel nasceu em 1949 em Nova Granada, interior de São Paulo. Formou-se em pedagogia e letra. Já publicou mais de 10 livros, alguns já traduzidos para outros idiomas. É autor de títulos como Enquanto Seu Sono Não Vem, O Dragão Dragonino no País dos Avessos e Olhos do Mundo, Lendas Escolhidas e Recontadas. Então, crianças, vocês gostaram? Desculpa. Vocês gostaram da história? Essa história é diferente da que vocês já ouviram? Eu acho que é. Sabe por que é diferente? Porque, na verdade, a criança pediu para a mãe ler uma história para ele. A história, ela começou a ler a história de quê? Da Cinderela, não é isso? Só que, no meio da história, o Pedrinho tomou de conta da história e foi contar a história como ele havia imaginado ser essa história. Mas a história que ele contou é a mesma história que vocês costumam ler? Não, é totalmente diferente, porque ele completou a história da imaginação da cabecinha dele. Isso algumas crianças costumam fazer. Como algumas crianças já sabem mais ou menos como é a história, já conhecem a história do Chapeuzinho Vermelho, a história dos 3 porquinhos, o que acontece? A própria criança imagina um final da história totalmente diferente. Foi o que aconteceu com o Pedrinho. Ele imaginou, ele criou uma história totalmente diferente daquelas que a gente costuma ler nos livros. Ele usou a criatividade dele e a imaginação dele. E finalizou a história do jeito dele. Só que essa história que ele finalizou não é a mesma que a gente costuma ver nos contos de fada, não é isso? Nas histórias que a mamãe, a professora, as pessoas costumam ler para vocês. Mas ele finalizou totalmente bela a história, não foi isso? Belíssima. Ele imaginou e contou a história dele. Muito bem, crianças. Crianças, eu queria que vocês lessem novamente essa história da página 144 a 147. Por quê? Porque vocês vão ler bem devagar para compreender a história. Sabe por quê? Porque lá nas páginas 148 até a página 151, vocês vão fazer a interpretação dessa história. E para que isso? Para que vocês possam responder totalmente certo essas perguntinhas, vocês vão ter que ler novamente essa história e compreender a história, não é isso? Gostaram da história? Espero que sim. Só lembrando, crianças, que essa semana acontecerá a nossa avaliação de português e matemática.
A tia vai enviar o roteiro, já a tia vai enviar o roteiro. Vocês vão acompanhar o roteiro e ver quais são os assuntos que a tia vai colocar nas nossas avaliações, certo? Esse mês só vai ter prova de português e matemática. Então, tchau, até o nosso próximo encontro. Continue em casa, continue se cuidando.